Então, pessoal, vamos continuar. Vocês lembram que nós tínhamos visto, nós estamos vendo a parte de elementos finitos para elasticidade. Na realidade, a elasticidade está sendo usada como uma situação de mostrar como fica a formulação em situações tridimensionais. Geometria, campo de deslocamentos, e que vai servir também para outros tipos de problema. Aqui nós estamos usando ainda uma situação completamente linear. Então, nós passamos por aquelas etapas nós partimos já da formulação diferencial do equilíbrio, as três equações diferenciais, em termos de tensão, e chegamos na forma fraca do problema, que é, para nós, o princípio dos trabalhos virtuais. E aí começamos a fazer alguns casos simplificados disso, estado plano de deformação, depois estado plano de tensões, que a formulação é bastante similar. Em ambas as situações, a modelagem é feita apenas no domínio 2D, nesse caso, a espessura, etc. E se chega numa versão particularizada para aquele estado de tensões. Inclusive, essa forma aqui é bastante similar também à do estado plano de deformações. Apenas aqui nós deixamos a espessura da placa no integrando. O que nós vamos começar a ver agora vai ser alguma coisa sobre um outro elemento simples, um elemento retangular. Nós vamos ver, ao longo desse capítulo, elementos retangulares, quadrangulares, arbitrários, quer dizer, elementos que não são retangulares, eles são quadrangulares. Mas aqui, como nós estamos ainda não chegamos em algumas sofisticações do método, nós vamos fazer um elemento mais antigo, que ele era realmente retangular. Então, esse, inclusive, é tão famoso que tem até nome, ele é chamado de Q4, tá? Na literatura, certo? Então, nesse caso, se a gente quer uma família de funções que satisfaçam aquela propriedade do delta de Kronecker, quer dizer, funções de interpolação que seja unitária no nó dela e zero nos demais nós do elemento, né? Se nós temos esse elemento com dimensões 2A por 2B, então essas quatro funções aqui satisfazem isso. Basta vocês darem uma olhada, quando x igual a zero, aliás, x igual a zero estaria aqui, mas então, se você tiver, por exemplo, aqui, x igual a menos 1 e y menos 1, aliás, não menos 1, é menos a e menos b, né? Então, você vai ter exatamente 1 aqui e 0 nessas outras três. A partir daí, vocês lembram que existe uma sequência um tanto automática. Quando você estabelece essa família de funções, você vai diretamente identificar essa discretização do campo vetorial de deslocamento. No caso aqui, apenas o IV, já que é o estado plano de tensões. Então, o elemento 4 nós vai ter 8 graus de liberdade, que são esses 8 aqui. O IV do nó 1, o IV do nó 2, até o IV do nó 4. Quer dizer, então, a maneira como a gente tem feito tradicionalmente, e a mais usada, é você realmente organizar os deslocamentos nodais por nó. Então, se tiver 2 graus de liberdade, você põe os 2 aqui. Se tiver 3, o V e W, você coloca os 3 aqui, o 4, etc. Depois vai para o próximo nó. De tal maneira que a matriz de funções de interpolação, ela fica organizada assim. O número de linhas é sempre o número de dimensões
número de grau de liberdade do campo primal, e o número de colunas em cada nó é exatamente o número de grau de liberdade do nó, para corresponder exatamente a isso aqui. Tá? Então, esse exemplo é mais para mostrar uma maneira explícita de você implementar aquela formulação anterior com uma certa família de funções de depolação. Então, as coisas ficam explícitas. Agora, tem outro motivo para se colocar esse exemplo aqui. É que, quando a gente escreve as funções desse jeito, que é o que vai acontecer muitas vezes, funções que são construídas para satisfazer aquela propriedade delta de Dirac, delta de Kronecker, e o que significa que as funções, digamos que os valores nodais, os coeficientes associados, eles são valores nodais do próprio campo interpolado. Então, fica um pouco mascarado você saber algumas características dessas funções que está sendo usada. É diferente quando você está usando o método de Galerich, que você diz, é visível, porque você está usando uma função trigonométrica, ímpar, então vai ser seno de 1x, seno de 2x, seno de 3x, etc. Então, é visível, então é polinômio. x0, x elevado a 1, a 2, a 3, em uma dimensão. Como é que se pode fazer isso? A gente pode executar explicitamente esse produto aqui, usando essas funções. Isso aqui hoje em dia se faz de uma maneira super simples, no manipulador simbólico de equações, que nem o matemática, o Wolfram, como vocês chamam, no site, né? Então, e aí você pode pedir para ele usar, por exemplo, uma função expand. Ele vai expandir em monômios. Ele vai agrupar tudo que multiplica x, tudo que multiplica y, tudo que multiplica... Todos os monômios que resultam desse produto, ele expande. E aí ele vai produzir algo assim. Vai ter um coeficiente que multiplica 1, outro que multiplica o x, outro que multiplica o y. Cada monômio vai aparecer separadamente. Então, você vê que são 4 monômios. 1, x, y e xy. Tanto para U quanto para V. E esses coeficientes são aqui, que, claro, eles vão estar em termos de A e de B. E também dos valores nodais. Né? Aqui. Porque as coisas foram todas reorganizadas. Mas por que é bom olhar para isso? Porque aqui está explícito, digamos, o poder, a capacidade dessa base de funções que foi escolhida. Muitas características dela. Então, você vê o seguinte, que essa base escolhida, ela contém os monômios lineares e contém também um monômio que é não linear, que é o produto, xy. Então, isso aí gera um elemento... Você lembra que o elemento triangular ele era completamente linear. A função descrevia um plano, porque tinha os monômios 1, x e y. Tá? Já essa base aqui, ela não descreve um plano. Quando a gente for olhar um pouco melhor isso, vocês vão ver que, se você traçar, vamos voltar a essa figura aqui, se você traçar uma linha, por exemplo, para um y constante, então vai ser uma linha, se você colocar y igual a uma constante aqui, certo? Vai ficar um polinômio de quê? Um polinômio unidimensional de x. E que polinômio vai ser? Vai ter monômio x, 1 e y. E isso aqui é uma constante. Perceberam? Se eu fizer y igual a uma constante, quer dizer, uma linha horizontal aqui, eu terei a equação de uma reta. Então, a superfície gerada por essa base, ela não é plana. Porém, ela será reta, ela será linear em cada direção
cada linha paralela a um dos eixos cartesianos. Para cá vai ser uma reta, para cá vai ser uma reta. Agora, se você andar em diagonal, aí não, você vai ver que ela vai fazer uma curva quadrática. Certo? Então, ele é um polinômio, o elemento quadrangular ele é mais, digamos, poderoso do que o triangular. Com o mesmo número de nós. Por exemplo, se eu tivesse uma malha só com 4 nós, mas eu dividisse em 2 elementos triangulares, o que eu teria na minha base de aproximação? Duas facetas planas, né? Por exemplo, assim, 2 planos, porque cada elemento, no máximo, consegue gerar um plano. Porém, se eu usar os mesmos 4 nós nesse elemento aqui, retangular, com essa base, ele será uma base mais rica, porque terá não só tudo que havia aqui, mas também mais um termo que tem um grau maior, quadrático. Então, isso vai melhorar nas derivadas, quando eu for calcular a deformação e tensão. É por isso que, se fosse para escolher sempre, nunca se escolheria um elemento triangular na vida. Então, por que existe elemento triangular? Porque sempre todo programa tem que ter elemento triangular e todo software comercial tem que ter ambos os elementos. Porque nem toda geometria pode ser discretizada por triângulos. Nem toda geometria plana pode ser feita com triângulo. Aliás, desculpe, nem toda geometria plana pode ser feita com retângulo. Mas todas elas, de alguma maneira, certo ou errado, vai poder ser feita com triângulos. Em 3D vai acontecer a mesma coisa. O elemento tijolinho de 6 faces, ele é mais... As funções são mais ricas. Porém, nem todo sólido pode ser modelado com hexaedro. Porém, todos os sólidos vão poder ser modelados com algum tipo de erro com tetraedros, aquele elemento que tem 4 faces. Tá? Então tá, então isso aqui era para dar uma ilustrada para vocês em características de um tipo de família e outro tipo de família de elemento. Não é só ter uma figura na tela que faz as coisas. Existem coisas que são melhores e outras são piores. Agora, continuando aqui, a gente pode voltar para a nossa sequência normal de dedução da formulação. Se nós temos a discretização aqui, no caso, simbolicamente aqui dentro do elemento, a matriz B já tinha sido visto ali em cima, em termos de derivadas. Onde? Nem fiz isso. Mas existe lá explícito em termos de derivadas. Derivada de psi1 em x, psi2 derivada em x, psi3 derivada em x, aqui, psi1 em y, etc. E aí você chega nisso. E você vê que, diferentemente do elemento triangular, essa matriz aqui ela não é constante, né? Ela não é constante. Você vê que tem uns y aqui espalhados, um x, é uma coisa bem pobre ainda, mas ela não é constante. Quer dizer que ela vai, como previsto, ela vai conseguir estimar uma deformação que tem alguma variação sobre o elemento e também da tensão. Tá? E aí eu paro por aqui, porque o resto fica muito parecido. Vamos ver um último estado de tensões particularizado, que é muito comum, que é chamado problema axissimétrico. Isso existe antes, desde sempre que existe mecânica dos sólidos, né? Já se usava muito, principalmente quando havia também necessidade de desenvolver soluções analíticas ou exatas. Então, quando que você pode usar um problema axissimétrico? Bom, quando o problema é axissimétrico, quais são as características? Quando ele satisfaz algumas propriedades. Então, a primeira coisa
é que o volume, o corpo, tem que ter um formato de revolução. Então, você tem algum tipo de plano, geratriz, e o corpo é formado quando você gira esse plano em torno do eixo de axissimetria. É isso que deveria estar aparecendo aqui, esse eixo central Z. Então, você gira uma superfície em torno daquele plano, você vai gerar um corpo que é de revolução, um sólido de revolução. Esse é o primeiro passo, mas não é suficiente. Obviamente, todo o material tem que ser axissimétrico, todas as condições de contorno, de apoio têm que ser axissimétricas, e o carregamento também. Então, você pode ter, por exemplo, uma pressão, uma carga distribuída, que pode variar em Z, porém não pode variar em θ, para que a carga seja axissimétrica. E existe uma outra coisa que não é nada óbvio, é que para o problema ser axissimétrico da maneira como se deseja, não pode haver forças tangenciais. Tá? Não pode haver força tangencial. Como conclusão, pode-se dizer o seguinte: todos os dados têm que independer de θ. E, como consequência, toda a solução vai independer de θ. Então, a partir do campo de deslocamentos, vai independer de θ, vai depender apenas das coordenadas. Claro, eu nem falei aqui, mas numa situação dessa você vai usar um sistema de coordenadas cilíndrico. Você tem aqui um ângulo θ medido a partir do eixo x, tem uma coordenada r, coordenada radial, e tem uma coordenada z, axial. Então, toda a solução independe de θ, vai depender só de duas dimensões, r e z. E, pela axissimetria, é de se considerar que não haja nenhum deslocamento tangencial. Então, o deslocamento todo se processa no próprio plano da geratriz, que é um plano RZ. Pode ser qualquer plano, então se pega o plano RZ, o plano ou o XZ. Certo? Então a gente volta a ser um problema plano. Por muito que ele seja tridimensional, a situação, mas ele vai virar um problema plano, que tem dois deslocamentos e duas dimensões, nesse plano aqui. O que se tem a fazer é pegar lá dos livros de mecânica do contínuo, em sólidos, a representação do tensor gradiente de deslocamento em coordenadas cilíndricas para pequenas deformações. Então, o tensor, a relação completa é essa. Agora, claro que o tensor deformação é isso aqui, né? É a parte simétrica disso. Porém, se a gente aplica aqui as hipóteses de problema axissimétrico, quais? Basicamente que toda derivada aqui em θ é zero. Toda derivada em θ é zero, e além disso, o próprio θ, que aparece aqui, também é zero. Então, com isso, e depois fazendo aquilo lá, se chega nessa deformação aqui. Vai ficar só esses termos. O R e o Z, só isso aí. Em notação de Voigt, lembra como é que é a notação de Voigt? Você pega primeiro a diagonal, os primeiros três termos aqui são os três termos de diagonal, depois você sobe até ali e vem para cá. Só que a gente capturou aqui apenas os termos não nulos, então ficou isso aqui. Esse aqui é o gama RZ, que está aqui. E aí separa naquela forma em termos de um operador diferencial, que é isso aqui, e vezes o vetor campo de deslocamento. A lei de Hooke, de novo, em notação de Voigt, as quatro tensões não nulas. Na realidade, vai haver mais tensões do que isso. Tá? Aqui, deixe-me ver.
Não, está correto, tá. Não tem nada de... o próprio estado axissimétrico vai gerar as 3 deformações, então vai ter as 3 tensões normais. Então você tem isso aqui, em notação compacta, dessa maneira, essa matriz elástica aqui. E aí a gente pode pegar o trabalho virtual de forças internas, esse produto interno aqui de tensão vezes a deformação virtual, ainda em forma tensorial. De novo, vocês lembram que vai ter 2 vezes esse produto da tensão cisalhante com a deformação cisalhante virtual aqui e aqui do outro lado da diagonal. Então, se a gente usa o gama, que é 2 vezes isso aqui, então, automaticamente, esse produto, tensão cisalhante vezes deformação cisalhante engenharia virtual, vai dar o mesmo resultado que dá esse produto aqui. Então, a gente passa a trabalhar em notação de Voigt aqui. E agora, substituindo a tensão na lei de Hooke, e ainda pegando a relação da formação e deslocamento, a gente tem isso aqui, para o trabalho virtual interno. O trabalho virtual de forças externas é exatamente essa parte aqui, força de corpo e as forças de superfície, vezes deslocamento virtual. Em notação simbólica, a gente fica com essas 2 integrais aqui. Então, isso aqui é o trabalho de forças externas, virtual, e o trabalho virtual de forças internas. Finalmente, o que a gente precisa é considerar que isso aqui é um elemento volumétrico. É aquela mesma coisa que a gente já fez lá nos outros estados planos, né? Então, normalmente esses elementos diferenciais, a gente pode escolher o formato que seja mais adequado. Então, o formato adequado para esses elementos diferenciais é um anel. Um anel com seção transversal retangular d sigma e que circula o perímetro inteiro para um certo raio R. Então, então esse elemento, o volume diferencial desse anel, vai ser o quê? É o perímetro, que depende desse raio, quer dizer, 2πr, vezes essa área aqui, que é d sigma. Então, é isso. E agora, se o elemento diferencial de superfície, ali no contorno, do contorno tridimensional, vai ser também algo similar. Porque você vai ter o elemento que vai estar aqui, esse elemento aqui vai ser o quê? Uma linha, né? Uma linha de sigma. Isso aqui é uma linha aqui. E você vai gerar uma área em torno ali. Então, vai ser 2πr vezes 2πr é o perímetro, vezes o comprimento dessa linha, que é d ρ sigma. Tá? Então, vai aparecer essa coordenada radial aí, nesses integrandos. Quando a gente soma esses 2 termos que estão aí, basicamente, quando a gente soma isso, quando soma esse termo com esse, nós temos a expressão do princípio dos trabalhos virtuais, que vai terminar ficando assim. Forças internas e forças externas. Então, o enunciado do princípio vai ficar determinar o campo de deslocamentos U, que pertence ao Kim H, tal que isso aqui é igual a isso, qualquer que seja o deslocamento virtual que pertença ao var H. Certo? Então, isso aí chega nessa forma do princípio adaptada ao problema axissimétrico. Então, as integrais aqui são feitas na superfície da
na superfície da geratriz ou nesse contorno aqui da geratriz, certo? Aqui podemos ilustrar um pouco a discretização disso em elementos finitos, é mais para vocês começarem a ver que existe sempre um padrão que mais ou menos se repete, né? É um roteiro, né? Então, primeira coisa, aqui nós seguimos uma comodidade. Em vez de usar o R, com esse índicezinho R, e o Z, usamos uma outra, U e V. E também chamar RZ de XY. Então virou um problema XY. É o que é muito feito nos programas comerciais. Tá? Então, de novo, a primeira etapa consiste em escolher uma família de funções e fazer a discretização, os valores nodais aqui, em forma compacta, dessa maneira aqui. A partir daí, claro, o deslocamento virtual, o campo de deslocamento virtual, vai ser discretizado pelas mesmas funções de interpolação. Deformação virtual, deformação física, aproximado. Bom, a relação deformação-deslocamento é essa. Agora, se você tem o deslocamento discretizado dessa maneira, você vai fazer esse produto igual e vai gerar uma matriz, a matriz de deformação. Que é isso, né? O operador diferencial sobre N, isso aqui, e vai dar uma matriz com essa cara aqui. Derivada de ψ1 em x, derivada de ψ2 em x, etc. Com essa disposição. Então, você vê que são 4 linhas, e o número de colunas é o número de grau de liberdade do elemento, que vai ser o quê? 2 vezes o número de nós. A mesma matriz B vai também discretizar a deformação virtual, como é normal. E, levando isso para a expressão do princípio dos trabalhos virtuais, a gente tem a forma discretizada aqui. Mais uma vez, vamos fazer aquilo. Inicialmente, nós vamos ter que nós precisamos buscar valores nodais, e satisfaz essa condição, qualquer que seja o vetor, o chapéu, que está aqui. Eu já coloquei em evidência. Esse zero é escalar. Esse U ele é restrito de maneira que N vezes U pertence a Kim, H, e N vezes U chapéu pertence ao var H. Certo? Então, novamente, como isso aqui é válido para qualquer desses vetores U chapéu, a gente vai ter a situação que esse colchete, aliás, esse colchete tem que ser válido sempre. Né? Aqui. Então, isso gera aquele sistema, esse sistema algébrico de equações. Uma matriz de rigidez e um vetor de forças nodais equivalentes, obtidos dessa forma. Novamente, integrado aqui sobre a superfície da geratriz. Matriz elementar. Nós temos aqui essas 4 visualização da família de funções elementares. Se é aquela função que eu mostrei agora há pouco, né? Em que isso aqui não faz uma superfície plana, né? Porém, para uma linha paralela a um dos eixos, isso aqui é uma reta, isso aqui é outra reta, qualquer que seja a linha, né? Vista das 4 funções. Então, aqui já é uma repetição, ok? Para um elemento quadrangular. Então, basicamente, bom, nós vamos agora, finalmente, olhar o caso mais geral.
elementos volumétricos para modelar uma situação tridimensional, um corpo tridimensional sem nenhuma hipótese simplificativa sobre a geometria ou sobre o estado de tensões. Quer dizer, nós vamos ter estado de tensões triaxial, de deformação também, etc. Então, no entanto, aqui, com tudo que a gente viu, nós vamos agora poder fazer de uma maneira bem rápida, na realidade. E logo a gente vai ficar numa notação puramente simbólica, compacta. Então, você vê o campo de deslocamentos aproximado, o campo de deslocamento exato é aproximado por esse UH, que explicitamente são essas três componentes aqui, onde cada uma delas depende de x, y, z, e cada uma delas é aproximada, interpolada como combinação linear. Então, você tem os deslocamentos nodais U, I, VI, WI, e essa mesma família de funções de interpolação, psi, cada uma delas dependendo de x, y, z. E você vê que aqui a gente está usando as mesmas funções. Tipicamente, nesse livro, nós temos feito isso. O método de elementos finitos não obriga isso. Tá? Eu posso usar uma família aqui, por exemplo, outra aqui, outra aqui. Esse aqui poderia ser linear, esse aqui quadrático, esse aqui linear também, dependendo de que se a pessoa achar que existe alguma necessidade para isso. Tá? De novo, nós usamos aquela mesma forma de organizar os graus de liberdade, no caso aqui são 3 graus por nó, nós agrupamos ele nó a nó, e as colunas dessa matriz N também são agrupadas da mesma maneira, de 3 em 3 colunas. Então, se isso aqui é global, nós não estamos ainda tratando de elemento, o número de grau de liberdade do modelo vai ser o número de linhas, isso aqui é o número de colunas, que vai ser, nesse caso, 3 vezes o número de nós do elemento. Aliás, o número de nós do modelo. Né? Agora, de novo, as deformações, no caso, a relação deformação-deslocamento linear, nós estamos nos restringindo aqui a problema linear, já em notação de Voigt, e isso já com deformação de engenharia, como é mais comum. Então, estão aqui. E, de novo, a gente abre isso como produto desse operador diferencial vezes aquele vetor do campo de deslocamentos. Então, compactamente, fica deformação e deslocamento dessa maneira. Agora, a discretização. Se a gente já tem o deslocamento interpolado como NU, então, NU aqui, então a gente pode fazer esse produto DN, o que vai dar B, matriz de deformação. Explicitamente, ela fica dessa maneira. Sempre num problema tridimensional, ela vai ter 6 linhas. O número de linhas dessas matrizes sempre vai ser o número de deformações envolvidas. Lembra, no estado plano, você tinha apenas 3 componentes de deformação. E então, por isso é que a matriz B lá tinha só 3 linhas. E o número de colunas é o número de grau de liberdade total do modelo, que é 3 vezes, aqui é 3 vezes o número de nós. Você vê que nós já estamos na mesma sequência, estamos nos repetindo já pela quinta vez, né? Agora, a lei de Hooke, aqui abrindo aqui para o material isotrópico, notação de Voigt. Material elástico, linear e isotrópico. Agora, isso aqui pode ser usado da mesma forma se o material for ortotrópico ou isotrópico, desde que ele seja elástico linear. Vai ser sempre uma matriz aqui. A diferença é que
a matriz, no caso do ortotrópico, vai ser cheia, praticamente. Tá? Mas sempre ainda vai dar para ser escrito dessa maneira aqui. Professor, então, oi. No caso, se eu tivesse uma placa de fibra de carbono que tivesse várias orientações ali, né, de lâminas, esse tensor C de elasticidade, ele poderia simular essa placa, mesmo sem considerar essas camadas? Não. Não? Lembra que isso aqui tudo é uma formulação do ponto. Lembra? Tensão é uma entidade de ponto. Cada coordenada x, y, z dentro da peça tem um estado de tensões. Então, vai ter uma relação constitutiva dessa ou de qualquer outro tipo. Não estou dizendo que você não vai conseguir modelar se ele for laminado com cada lâmina ortotrópica numa direção. Por isso é que nós temos uma disciplina de materiais compostos para tratar disso, né? Eu posso dizer que, por exemplo, se você vai modelar, se ele tem 3 lâminas, a maneira mais, digamos, óbvia de fazer de maneira consistente, se você for usar um elemento sólido, é você ter que colocar, através da espessura, um elemento sólido, através da espessura de uma lâmina, e aí você vai usar essa matriz aí, adequada para aquela direção. Aí você vai, em cima dele, botar um outro elemento sólido, na segunda lâmina, com a matriz adaptada para a direção de ortotropia, e depois um terceiro elemento. Quer dizer, você vai botar 3 elementos através da espessura. Você vai fazer uma malha, só que através da espessura tem 3 elementos. Entendido? Entendi, professor. Entendi. Não que seja a maneira mais eficiente computacionalmente. Isso vai dar um custo, um tempo computacional gigantesco. Geralmente não se faz isso no dia a dia da engenharia. Vai se usar elementos de placa ou de casca adaptado ao material laminado, mas que aí não vai ser usado isso aqui diretamente. Vai ter um tratamento prévio para integrar as coisas através da espessura e aí você chega numa outra matriz constitutiva, que representa o laminado, não o ponto. Tá? Mas aqui nós estamos no caso 3D, tudo aqui vale para o ponto. Então, tá. Isso aqui é a representação da lei de Hooke, notação de Voigt, etc. Agora vamos pegar a discretização da deformação, que é isso aqui, né? BU. Então vai ficar sigma é igual a CBU, correto? Agora, vamos pegar a expressão final lá do princípio dos trabalhos virtuais, não a final, antes de chegar nela, propriamente dita, a expressão discretizada da... Então, nós temos aqui a tensão, deformação virtual, deslocamento virtual, e aqui também. Então, volta àquela mesma argumentação. A gente pode colocar em evidência esse deslocamento nodal virtual, e como isso aqui tudo deve valer para esse chapéu arbitrário, desde que seja dentro dessa restrição aqui, a gente vai concluir que tudo que multiplica esse chapéu tem que ser nulo. Então, isso vai dar origem a esse colchete aqui ser nulo, o que é exatamente o que vai gerar um sistema algébrico aqui, onde a matriz de rigidez é obtido assim e o vetor força nodal assado. Certo? Então, até mesmo a notação é a mesma, que a gente tenta usar a mesma para não criar confusão. Se você abre lá o problema de barra ou de calor, a gente já estava usando essas mesmas letras aqui. B, apenas que lá nós tínhamos um T, né? Um T manuscrito, mais caligráfico, mas se tenta usar a mesma coisa. Essa área nossa, vocês já perceberam que ela não é muito rica em uniformidade de notação, né?
Mas, às vezes, alguns casos aparecem umas notações um pouquinho mais recicladas, né, mais reutilizadas. Vamos começar agora. Então, agora nós vamos entrar em alguns detalhismos do método. Coisas que tornam ele viável. Se fosse para fazer do jeito que está colocado aqui, seria bastante difícil dele ser algo utilizável no dia a dia. Tá? Então, vamos ver agora as coisas que realmente o tornam prático, de se programar e de se usar. Vamos ver algumas famílias. Em 3D, uma das mais simples e antigas é justamente o hexaedro trilinear. Trilinear, nós vamos ver o porquê dessa expressão aqui. Tá? Mas o fato é que ele é irregular, ele não é um cubo com lados iguais. Então, esses 8 nós eles podem estar em qualquer configuração, mais ou menos torto, como eu desenhei aqui. Normalmente, existe uma disciplina de como fazer a numeração intrínseca desses nós do elemento. 1, 2, 3, 4, até 8, ou então IJK, LMN. Normalmente se começa num dos cantos e vai de maneira anti-horária, depois começa no mesmo canto correspondente e também continua de maneira anti-horária. Isso termina sendo importante porque você vai ter elementos com mais nós. Okay? Elementos com 20 nós, elementos com 27 nós, elementos... Então, até para programar e para escrever coisas em notação inicial, facilita quando você tem um padrão de numeração. Não existe um único padrão, mas quando você começa a escrever um texto, é bom manter uma certa regra, em vez de jogar os números aqui de qualquer jeito. Bom, então a matriz do elemento vai ter quantos graus de liberdade? São 8 nós vezes 3, 24. Então vai ser 3 por 24 isso aqui. E a coisa vai ficar dessa forma. Não tem muita... Nesse ponto não tem muita inovação. Tá? Esse termo, é bom que a gente lembre, esse termo que aparece no princípio dos trabalhos virtuais, vamos olhar aqui. Quando a gente deduziu agora há pouco, o que aparece aqui no vetor força? É a integral disso aqui, do carregamento, né? A força de superfície aplicada na parte γ-f do contorno global do corpo. Mas quando você escreve o vetor do elemento, tem que começar a tomar algum cuidado de notação. Então, muitas vezes, a gente é um pouco mais explícito, mais bem específico, dizendo o seguinte, que no elemento número tal, elemento E, número E, você vai integrar isso aqui, onde? Observa, ele tem 6 faces. Onde é que você vai integrar isso? Não é possível que as 6 faces estejam em γ-f. Pode ser que, boa parte das vezes, nenhuma das faces vai estar em γ-f. Por quê? γ-f é do contorno global do corpo. Então, tem que ver se esse elemento ele tem uma das faces que esteja grudada no γ-f global. Percebe o que eu estou dizendo? Pode ser que esse elemento esteja dentro do corpo, ou ele esteja em γ-f. Ou pode ser que ele esteja grudado em γ-u. Então, esse termo aqui vai ser integrado apenas na região em que o contorno do elemento, essa notação aqui significa o contorno do elemento E, que tenha intersecção com γ-f. Se esse conjunto aqui for vazio, você não integra isso aqui. Então, isso é bom na hora que você vai escrever artigo. Você escrever as coisas bem explicadas. Tá? Porque, inclusive, é bom para você mesmo, porque na hora que você está programando, você vai ter que saber que vai ter que fazer um teste para saber se esse elemento aqui
ele pertence ao contorno γ-F, e mesmo assim, se ele pertence, qual das 6 faces está grudado em γ-F? Veja que não é fácil programar em 3D. Não porque a formulação básica seja muito diferente. É simples, só que você tem mais faces, mais interfaces, mais coisas com que se preocupar, né? Mesmo os dados vão ficar mais chatos de serem explicitados. Vamos agora fazer uma coisa que nós não fizemos até agora, que era introduzir a chamada termoelasticidade, que são campos de tensão de origem térmica. Então, vamos dizer, situação mais comum no dia a dia. Você tem um problema com uma geometria, com um carregamento mecânico, e, ao mesmo tempo, tem vamos dizer, uma região ali do contorno, digamos, está entrando fluxo de calor ali. Ou tem uma temperatura prescrita em uma parte do contorno e também em outra. Então, o que você faz? Você passa a ter 2 problemas. Você tem um problema térmico e um problema mecânico. O problema térmico, você pode resolver numa primeira etapa, separadamente, igual nós fizemos no outro capítulo, no anterior. Você vai resolver aquele problema lá, para descobrir o quê? O campo se for um problema, digamos, um problema simples, problema de regime permanente, tá? Então, você tem fluxo de calor prescrito em algum lugar, temperatura em outro, você resolve e você descobre o campo de temperatura em todos os pontos do corpo. Ok. Então, para que serve isso? Eu não contei para vocês antes, né? Mas para nós, serve para você colocar esse campo de temperatura no segundo problema, que é o problema que nos interessa. Qual? O problema mecânico. Por quê? Então, como é que vai ser o problema mecânico? Você vai ter isso que nós acabamos de ver ali, o corpo, com condições de contorno, com carregamento distribuído na superfície, com força de corpo, e, além disso, com aquele campo de temperatura. Então, aí você resolvendo, você vai ter, no fim das contas, um campo de tensões. Então, esse campo de tensões que vai aparecer vai ser tanto proveniente das forças externas aplicadas, quanto também das temperaturas, do campo de temperatura que está lá dentro. E esse campo de tensões é o que você vai usar na fase seguinte, que quando de fato começa a parte de engenharia, é para verificar critério de falha, se você está fazendo uma verificação, um projeto, um dimensionamento, né? Então, boa parte das vezes, os 2 problemas são resolvidos de forma que se chama desacoplada. Quando, algumas vezes, você precisa resolver tudo junto, simultaneamente, mas boa parte das vezes você faz desacoplado. Primeiro você resolve e acha o campo de temperatura, e aí você transfere aquilo lá como dado para o segundo problema. E aí resolve de novo, só que aí usando processamento mecânico, igual essa formulação que nós estamos vendo aqui. Mas vamos ver aqui com mais calma. Vamos pegar a lei de Hooke, ainda, elástico, linear, 3D. Vamos dizer que esse campo aqui tenha sido dado, campo de temperatura, porque já foi calculado antes, ou porque você olha e diz assim, não, é 100 graus é a temperatura desse corpo. Uniforme, ou de alguma maneira você vai ter que, quando você vai resolver o problema termoelástico, isso aqui tem que vir. De alguma maneira você tem que colocar ali dentro. Ele não é incógnito aqui. Então, como é que fica a lei de Hooke? Para o estado 3D, você vai ter isso. Uma matriz, essa matriz elástica aqui, a mesma que a gente já estava usando antes, só que as deformações, no caso do material isotrópico, aqui temos que colocar isotrópico. Tá? Professor, Oi. na matriz de
de elasticidade ali, os componentes que você não preencheu são todos nulos, né? Por isso que é isotrópico. Uhum. Ok, Tudo que só está para vazio confirmar. aqui é zero. Aham. Só E para esses, confirmar. o E é isso aqui, o D. Onde é que tem D? Esse D aqui Fora fora, ali. esse C aqui. Na verdade, são apenas duas constantes, que é o E e o Ni, ou o E e o G. Né? Sim, sim, Mas é não só só para isso, mas não só deixar isso. menor. O material isotrópico é aquele que também só vai ter o mesmo alfa nas deformações extensionais e zero no cisalhamento. Se o material for ortotrópico, se ele for anisotrópico, isso aqui vai ser diferente e vai ter termos aqui também, que depende da temperatura. Tá? Então, tem isotropia aqui e aqui. Simbolicamente, nós vamos ter isso. Esse produto C vezes epsilon é a mesma coisa que já tinha aqui em cima, no que nós acabamos de deduzir no começo da aula. Mas só que agora a gente corrige isso dessa maneira, com as deformações térmicas. A partir daí, a máquina volta a funcionar normalmente. A gente poderia praticamente ir para o final, porque nós vamos, digamos, a discretização do deslocamento vai ser da mesma maneira, da deformação vai ser da mesma maneira, e aí a gente leva essa deformação para cá, o epsilon vai virar BU, como antes, e o que nós temos que fazer é levar essa tensão aqui para os trabalhos virtuais. Isso aqui vezes isso é sigma, né? Agora que surgiu esse novo termo aqui. Esse aqui é o único termo novo que apareceu. Correto? O resto, tudo igual que nós acabamos de fazer no começo da aula. Então é só levar isso aí de maneira coerente, sem inventar nada. Nós poderíamos, você pode ver que isso aqui não é incógnita. Vezes BC vai virar o quê? Uma outra integral, que nós podemos jogar para o lado direito. Onde é que está? Aqui, ó. E esse termo aqui é o termo novo. Só, os outros três são iguais. Então, o que você vai fazer? Você vai ter o mesmo programa, basicamente, só que no local lá onde acha o F, o vetor força do elemento, você vai somar isso aqui, mais um outro cálculo, outra parcela de F. Vai ter, então, uma parcela de força que vem de força de corpo, outra que vem de força de superfície, outra que vem de forças térmicas. Então, vai ficar isso aqui. KU igual a F, onde F é FM, mas FT. Esse FM aqui para dizer mecânico, digamos, e o T de térmico. Mas o fato é que vai ser resolvido da maneira de sempre, vai achar o deslocamento nodal. Bom, aí o que vai ser feito com isso? Tem que ir para o pós-processamento. Primeira coisa que vai ser feito... Bom, isso aqui eu estou no passo a passo de como resolver as coisas, né? Vamos pular para cá, porque já está muito óbvio. O fato é que nós vamos chegar aqui, ó, depois que você resolve para o deslocamento, você resolve esse sistema aqui para o vetor deslocamento, você vai de trás para frente agora. A gente vai calcular essa tensão sigma linha, que é CBU. Lembra, quem é o CBU? CBU é essa parcela puramente mecânica de tensão, que é a mesma que já tinha anteriormente, correto? Só que vai se calcular também C vezes epsilon térmico. Lembra que epsilon térmico já é dado desde o começo. Isso aqui vai dar uma outra pseudotensão térmica. Essa tensão C epsilon térmico, que é isso aqui, ela é tipo uma tensão fictícia, que ela existiria se aquele ponto diferencial, lembra que tensão é uma coisa que vale no ponto, no elemento diferencial. Se aquele elemento diferencial de material tivesse solto, se não tivesse vizinhos em volta dele, se ele tivesse
livre para se deformar, ele executaria que deformação? Essa deformação aqui, né? Mas ele não vai executar isso aí porque tem material vizinho que impede ele de deslocar dessa maneira. Se o impedimento fosse total, se aquele elemento diferencial tivesse realmente totalmente bloqueado contra a deformação, qual a tensão que surgiria naquele ponto? C vezes epsilon térmico. Então, as duas coisas, tanto a deformação quanto a tensão, são meio que fictícias. Mas o fato é que quando você subtrai isso, você estará obtendo isso, que é isso aqui. O que é essa tensão? Exatamente aquela tensão que vai surgir naquele ponto. É aquela tensão que é associada a alguma falha de material, alguma geração de trinca, alguma coisa de fadiga, alguma coisa assim. Certo? Vamos continuar. Vamos agora pegar uma das famílias mais ricas, mais usadas, que são os elementos isoparamétricos. Vamos começar com o conceito de... vocês viram os exemplos que a gente apresentou? A gente tinha que fazer artesanalmente a função de interpolação, né? X menos A dividido por 2, não sei o quê, que só serviria para aquele elemento. Teve um outro elemento, vocês lembram um exemplo que nós fizemos na outra aula, que tinham acho que 4 elementos, nós tínhamos que montar manualmente as funções de interpolação de cada um dos elementos. É óbvio que aquele procedimento é impossível de se fazer, né? De uma maneira rotineira. Então, felizmente, isso foi resolvido, isso logo nos princípios lá dos anos 60. O que se faz é criar as funções de interpolação, são criadas uma única vez no mundo. Digamos, se cria, só que numa geometria padrão. Não na geometria física do elemento. Vamos ver o que é isso. Vamos pegar um elemento físico aqui que está no espaço, no sistema de coordenadas x e y, e vamos dizer que seja um elemento triangular. Então, numa malha, você vai ter triângulos de todo formato, né? Triângulos abertos, fechados, com lado comprido, lado curto, etc. Não há um padrão numa malha de elementos finitos. Não é isso aqui, métodos de volumes finitos ou métodos de diferenças finitas. Não, aqui cada elemento ele pode ser feito de um jeito porque em peças mecânicas você tem irregularidades geométricas que impedem que você faça uma malha totalmente uniforme, né? Regular. Então, o que é feito? É feito um mapeamento, o que se chama, então, de uma correspondência biunívoca com um elemento que se chama elemento padrão. Então, o elemento padrão ele está num espaço um espaço que não é o domínio físico, ele é um outro espaço com novas coordenadas, no caso aqui é ST. E o elemento padrão, por que ele é bom? Porque ele é sempre o mesmo. No caso, ele sempre vai ter lado 1, 1, sempre vai ser esse elemento retangular aqui, com um ângulo reto. A coordenada disso aqui é 1, 0, a coordenada disso aqui é 0, 0 e 0, 1. O elemento padrão é sempre o mesmo. Então, o que é feito? Você escreve uma vez na vida, e já está feito, as funções de forma que você deseja, linear, quadrático, cúbico, para o elemento padrão, em coordenadas intrínsecas, no caso aqui é ST. E depois, na hora de usar, é que você vai fazer o mapeamento dessas coordenadas intrínsecas para as coordenadas físicas, que vão depender das coordenadas físicas dos nós. Coordenadas dos nós 1, 2 e 3 no domínio físico. Tá? Voltando aqui, no elemento padrão, a gente deseja impor aquelas condições de que a família de funções de interpolação satisfaça a propriedade delta de Dirac, delta de Kronecker. Correto? No caso aqui para 3 nós. E
É fácil aqui, justamente na situação padrão, é fácil escrever 3 funções que satisfazem isso aqui, que sejam lineares. Psi1 igual a 1 menos S menos T. Você pode observar que se S e T forem nulos, você estará nesse ponto, e o valor de Psi1 será 1. Se o S for igual a 1, por exemplo, aí o T tem que ser 0. Aí o resultado vai dar 0 para o Psi1. Da mesma forma, Psi2 igual a S, vai satisfazer também essa condição do delta de Dirac. Delta de Kronecker, desculpe. Então, pronto. Facílimo de ter escrito essas funções de interpolação para o elemento padrão. Poderíamos ter, digamos, nós vamos ver ainda nesse capítulo, quando você tem 6 nós, um nó aqui no meio, outro aqui, outro ali, que aí você consegue escrever funções que são quadráticas, em termos de R e S. Aliás, de S e T. Bom, visto isso, mapeamento nós vamos ver mais à frente, daqui a pouco, ou na próxima aula. Mas, visto isso, a gente pode ir para uma outra coisa que é chamado coordenadas intrínsecas de triângulo. Se você chamar esse valor aqui de R, você verifica que esse R tem uma característica de ser uma coordenada também, embora não independente de ST. Então, você passa a ter, curiosamente, esse conjunto de coordenadas intrínsecas de triângulo, que são 3, em vez de 2, embora seja no plano. Tá? Isso aqui tem algumas propriedades. Por exemplo, R mais S mais T, em qualquer lugar do elemento, é igual a 1. Por quê? Porque dá para ver aqui, claramente, se eu somar 1 menos S menos T mais ST, vai dar 1. Então, a soma dessas 3 funções, ou a soma de R e ST, vai dar 1 em qualquer lugar. Mas antes da gente prosseguir, vamos voltar um pouquinho para ver o panorama geral de como é feito o mapeamento. Bom, aqui está colocado as coordenadas intrínsecas dos 3 nós, né? Coordenada ST. Vamos dizer, o mapeamento é você fazer uma correspondência biunívoca entre um ponto que esteja em uma posição aqui com um ponto unívoco que esteja no espaço físico ali, ou vice-versa. Dado um ponto de coordenada x e y aqui, você encontra a coordenada ST aqui. Como é que é feito isso? Usando as próprias funções de interpolação lineares. Tá? Então, se você tem, digamos, você pode escrever uma expressão para x igual a uma função de ST, y igual a uma função de ST. Vamos colocar assim. Não deu. Então, x1 vezes psi1, x2 vezes psi2, x3 vezes psi3. Isso aqui não é tão óbvio de provar, mas é fácil de enxergar até certo ponto. Por exemplo, se você tiver se a sua coordenada ST for a coordenada do nó 1, o que vai acontecer é que psi2 e psi3 serão nulos, e psi1 será 1, correto? Então, o que você vai obter? Então, observa, se a coordenada ST é do nó intrínseco 1, isso vai lhe dar a coordenada x do nó 1. A coordenada física x do nó 1, que será o x1. Então, você sai daqui e cai exatamente aqui, no domínio físico. Então, isso você vai encontrar para cada um dos nós. Se eu colocar a coordenada intrínseca do nó 2, eu vou cair na coordenada física x2. Mesma coisa para y. E como daqui para cá é linear, e daqui para cá, digamos assim, entre os nó 2 e 3 intrínsecos, a variação é linear. E aqui
físicos é linear também. Então, se eu pegar uma coordenada intermediária nessa linha aqui, ela vai cair exatamente na coordenada intermediária ali. E assim por diante. Embora isso não seja uma demonstração, mas dá uma ideia. Tá? Então, basicamente, a gente tem o mapeamento, como se diz. X como função de ST, Y como função de ST. O deslocamento, como é que ele é aproximado? Ele é aproximado pelas mesmas funções de aproximação, psi. Tá? Então, U, que a princípio é a função de x, y, observa como é que entra o mapeamento aqui. U, na formulação básica, é dependente da coordenada que você está usando, a coordenada global, x, y. Só que se você já tem o mapeamento de x em termos de ST, então você vai ter x em termos de ST e o y também. Então você vê que indiretamente você tem que U é função agora implícita de ST. Isso é muito similar ao que se faz justamente em mecânica do contínuo, né? Com a diferença que, bom, isso aqui vocês já viram de alguma forma, né? E como é que é feito esse mapeamento aqui? Escrevendo o U, escrevendo o deslocamento como combinação linear dos deslocamentos nodais e as funções de forma, funções de aproximação, que estão escritas agora não em termos de x, y diretamente, mas escritas em termos de ST. Por que é possível escrever em termos de ST? Por causa do mapeamento. Digamos aqui, olha, se eu tenho psi escrito em ST, porém, ST pode, essa relação ela pode ser, pelo menos conceitualmente, ela pode ser invertida. Eu posso, do jeito que eu escrevi x em termos de ST, eu posso escrever S em termos de XY. Posso fazer o mapeamento inverso. Embora, boa parte das vezes, não vai se fazer porque vai ser complicado, você não vai ter uma maneira explícita de colocar isso, mas existe. Tá? A menos que a geometria do elemento seja patológica, seja um elemento que os nós um entra dentro do outro, etc. Tá? Então, você pode considerar aqui que S é dependente de x e y. Então, indiretamente, você está cumprindo a tarefa de que psi depende de x e y, igual a gente tinha na formulação anterior. Só que aqui a gente não vai mais fazer isso, nós vamos trabalhar com aquelas funções diretamente em ST. As funções de interpolação. Então fica isso aqui, psi1, psi2, psi3 em ST. Então eu passo a ter, na verdade, U dependente de ST, de maneira explícita. Esses elementos que usam esse tipo de coisa que são chamados de, na literatura, elementos isoparamétricos. Isso é uma das centenas, milhares de contribuições do Zenkevics e a equipe dele, em Swansea e depois em Barcelona. Tá? Isoparamétrico no sentido de que você está usando as mesmas funções que você usa para discretizar o deslocamento, você está usando também para fazer o mapeamento da geometria do elemento. Então, você está representando o elemento com as mesmas funções que você vai usar, você está representando a geometria do elemento com as mesmas funções que você usa para interpolar os deslocamentos. Porque isso não é obrigatório. Eu poderia ter, por exemplo, veja, o elemento tem 3 nós, para descrever a geometria. Já que eu estou fazendo o elemento que os lados são retos. Se o lado do elemento é reto, basta 3 nós. Então, basta essas 3 funções lineares que eu escrevi ali em cima, que são essas 3 aqui. Porém,
mesmo esse elemento, eu poderia querer fazer uma interpolação do deslocamento mais rica do que uma interpolação linear. Eu poderia querer, por exemplo, uma interpolação quadrática. Então, eu poderia ter mais 3 nós aqui no meio. Poderia ter 6 nós para descrever uma família quadrática de funções de interpolação para o deslocamento. Então, eu teria parâmetros distintos, e aí eu não teria a formulação isoparamétrica. Aí você pode ter a formulação subparamétrica ou superparamétrica. Entendido essa parte? Tá. Bom, inclusive, coincidentemente, nós temos aqui uma figurinha para ilustrar mais para vocês alguns elementos mais ricos, né? Nós gastamos metade do curso até agora só ilustrando elementos lineares. Então, sempre corre o risco de vocês saírem viciados do curso, achando que tudo é elemento linear. Não. Isso aqui tem pelo menos uma ilustração do elemento triangular quadrático. Aqui tem as coordenadas intrínsecas. Veja que essas figuras aqui não estão no domínio padrão, né? Fica no domínio físico. Por isso que os elementos têm uma forma irregular. Mas esses 3 valores aqui correspondem à coordenada intrínseca R, S, T desse nó, no elemento intrínseco, no elemento padrão. Tá? Aqui tem o elemento cúbico, triangular, um elemento que tem 10 nós. Ele tem 2 nós aqui em cada lateral e tem um nó central aqui. De forma geral, o que nós temos? Professor, Oi. esse sistema local RST, ele faz alguma diferença onde é que eu coloco ele no elemento de referência? Se tem que ser no centroide ou pode ser no nó? Não, esse ST, digamos, eu coloquei aqui. Isso é a maneira mais usual. Eu acho que em triângulo, essa é a maneira mais usual. Quando é quadrilátero, ou mesmo hexaédrico, aí tem uma maneira única, que geralmente aí se coloca no centro mesmo. Ou mesmo quando é unidimensional. Quando é simétrico, acho que é mais negócio no centro, né? Colocar no centro daí. Aí é feito no centroide mesmo. Professor, junto aí com o Jonas, também me veio uma dúvida agora. A gente vê vários elementos aí, por exemplo, esse elemento triangular, ele podia muito bem ter, por exemplo, 3 nós também, certo? Não ter esses nós intermediários aí na face. Até que ponto você colocar mais nós no elemento sem alterar a geometria dele vai tipo melhorar a precisão do método? Tipo, tem um limite ou quanto mais nós você colocar, melhor vai ser ainda? É que eu não quis fazer figuras muito mais complicadas. Nós vamos ter umas figuras mais complicadas um pouco na frente, né? Quando você coloca esse nó, se só tem 2 nós, só pode ser uma reta. É que são 2 coisas. Uma coisa é a descrição da geometria original do elemento. Outra coisa é a capacidade de você descrever o deslocamento, o campo de deslocamento. São 2 coisas distintas. Mas digamos que o elemento seja isoparamétrico. Então, se ele só tem 2 nós, o elemento original só pode ser reto aqui. Né? Agora, se você tem um nó no meio, você, digamos, já os dados, a forma original do elemento na malha, já pode ser que isso aqui seja uma curva, né? Então, significa que esse lado do elemento ele já é bom para você colocar ele do lado de uma região curva do contorno. Você não precisa aproximar o contorno com coisas facetadas. Entende? Quer dizer? Entendi, professor. É a maleabilidade dele ali, de tomar a forma do que você precisa. Do contorno, exatamente. Entendi. Se isso aqui tem 2 nós, isso aqui pode assumir uma forma cúbica, né? Ele vai aproximar uma circunferência bem melhor. Então, isso é do lado da descrição da geometria do elemento.
Agora, do outro lado, de aproximar o campo da solução. Bom, aí é mais simples também de enxergar, porque esse elemento aqui, se ele tem um nó, ele vai permitir que haja uma variação quadrática do deslocamento, de cada componente de deslocamento ao longo dessa linha. E aqui ele vai permitir uma variação cúbica. O que quer dizer, quando eu fizer uma derivada aqui, para achar a deformação, ele vai permitir uma variação quadrática da deformação, pelo menos naquela direção ali. Então, ele é mais rico do que esse aqui é mais rico do que o linear, do que esse aqui. A capacidade de aproximação. Então, os erros que você vai obter para o mesmo número de nós vão ser bem menores. Né? Mas eu acho que nós vamos continuar com isso na quinta-feira. Vamos ver aqui só o que nós já estamos na tela. Nós podemos generalizar aquele mapeamento. Simplesmente você vai ter para cada coordenada x, y, z, etc., o mapeamento é simplesmente a combinação linear das funções de interpolação com a coordenada nodal de cada nó. E de 1 ao número de nós do elemento, que seja 3, 6, 10, o y, o z, cada um deles. Isso é o mapeamento. E a interpolação do campo de deslocamentos para cada componente U, V, W, temperatura, né? Vai ser a mesma coisa. Funções de interpolação vezes deslocamento nodal, quer dizer, deslocamento do nó I, somatório, até o número de nós do elemento. E qualquer uma dessas coisas vai gerar isso, se for o problema plano. Tá? Mas vamos continuar isso na próxima aula.